Saudações! Neste vídeo, irei apresentar a DMVPN fase 1. Nessa técnica, existe a criação dinâmica de túneis entre o hub, circulado em verde, e os spokes, circulados em azul. A grande vantagem dessa técnica é justamente a criação dinâmica dos túneis, não necessitando da criação de diversos túneis ponto a ponto, conforme ocorre nas outras técnicas. Mas é importante ressaltar que na fase 1, o tráfego corre sempre no sentido do spoke para o hub, não ocorrendo o tráfego lateral direto entre o hub, entre o spoke e o spoke. Ou seja, caso o elemento da rede 10.3 queira se comunicar com elementos da rede 10.2, este tráfego deve ocorrer obrigatoriamente pelo hub. Para que essa configuração ocorra, é importante que nas tabelas de roteamento, os saltos para 10.2 ou a 10.1 no roteador 3 tenham sempre como o próximo salto o hub. E isso pode ser alcançado utilizando algumas técnicas de roteamento, como por exemplo a interface point to multipoint do SPF. Desta forma, ao configurar a adjacência entre o hub e os spokes, será necessário que tanto o hub quanto os spokes tenham suas interfaces configuradas como point-multipoint. Dessa forma, o protocolo automaticamente colocará como próximo salto o IP do hub. Vamos ao laboratório. Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos realizar a configuração do cenário apresentado, em que temos um hub e 3 spokes. Para tanto, vamos primeiro configurar o hub. Neste cenário, os roteadores já estão pré-configurados com a sua adjacência feita e conectividade entre eles, sendo o Spoke 1 com o IP 172.30.0.1, o Spoke 2 172.30.1.1 e o Spoke 3 172.30.2.1. E cada um deles possui uma loopback na 10.0.0.1 ou 10.1.0.1, 10.2.0.2, 10.3.0.3, que é a faixa que nós queremos rotear. Para isso, vamos primeiro habilitar o OSPF no hub, adicionando a faixa 10.0.0./16. Feita essa configuração, vamos criar uma interface de loopback para atuar como origem do nosso túnel. Pronto. Feito isso, nós já temos a origem, a interface que irá originar o nosso túnel. Vamos à configuração do túnel. Para a configuração do túnel, a gente inicia com a configuração do IP da interface, que por simplicidade vai ser o 92.168.248.1, sendo uma /24. Após isso, é necessária a configuração do protocolo NHRP, Next Hop Resolution Protocol, que é o protocolo responsável pela identificação do IP de túnel com o IP de interface, que fechará as adjacências. Para o hub, o mapeamento é feito de forma dinâmica, em que cada um dos spokes faz o registro no hub e ele armazena esse registro internamente. Então, no futuro, quando a gente der estes comandos, show dmvpn,
ele irá aparecer o registro de cada um dos spokes. Bom, adicionalmente a isso, vamos à configuração do OSPF dessa interface do túnel. Então, IP OSPF 1, área 0, processo 1, área 0, IP OSPF Network Point Multipoint, conforme eu já tinha dito. A interface Point Multipoint, o Racisco implementou uma customização nela, em que ela cria diversas interfaces ponto a ponto automaticamente e instala na tabela de rotas do hub o IP, na tabela de rotas do Spoke, o IP do hub como next hop. E essa é a configuração do Spoke. Podem ver, ela é relativamente simples. O IP da interface, a configuração do Next Hop Resolution Protocol e habilitando o OSPF. E, o mais importante, túnel GRE Multipoint, que serve para que a interface de modo GRE possa fechar diversos túneis nela mesma. Por simplicidade, a gente não está configurando neste laboratório o IPsec como segurança do túnel, que é opcional para a DMVPN. Vamos para a configuração do Spoke. Para o Spoke, é importante que exista uma rota para o IP do hub. Então, nós entramos aqui no hub, aqui faltou um detalhe. Faltou a configuração da interface de origem do túnel, que era a que nós já tínhamos configurado. Então, estou show IP brief, IP10, é a interface IP10. Então, túnel source, IP10. Pronto. Agora o túnel sobe. Ele ainda não tinha subido. Então, vamos à configuração do Spoke. A primeira coisa a se fazer no Spoke é garantir a rota entre a interface do túnel e ele. Então, IP route 172.30.3.1, configuração do hub 172.30.3.1, 32 e o IP da interface de destino. Então, isso daqui nós dermos um ping para a origem do túnel do hub, caixa. Perfeito. Após isso, temos que ir para a configuração do túnel. Ele terá como origem a interface Ethernet 1/0. Então, interface túnel 0. O endereço da interface, configurações de autenticação do NHRP. E agora vem a parte importante. Vamos fazer um mapeamento entre o IP do Nextshop Server, do hub, que é o IP do túnel dele, e o destino, que é o IP de não broadcast. Seria a interface loopback 10 deste túnel. Vamos também fazer um mapeamento de todo o tráfego multicast para o IP do túnel. Associar a mesma network de estabelecer quem será o Nextshop Server. E agora vamos às configurações do OSPF. IP OSPF 1, área 0, IP OSPF Network, Point Multipoint. Qual a origem do túnel? É Ethernet 1/0. Qual o destino do túnel? 172.30.3.1, que é o IP de não broadcast, IP físico na interface. E com isso, o túnel levanta, a adjacência do OSPF levanta. Então, se dermos um show DMVPN, está aqui a seção da MVPN, em que nós temos
a conexão estática, que foi o mapeamento que nós fizemos, o IP privado, o IP de interface, onde é fechado o túnel, e o endereço do túnel. Se fizermos a mesma coisa no hub, temos o IP de interface da outra ponta e o IP de túnel da outra ponta, fechado de forma dinâmica. Bom, feito isso, basta se repetir esse processo para todos os outros spokes, o que acaba se tornando a grande vantagem da DMVPN. Não existe a necessidade de criação de diversas rotas, de diversas interfaces túneis para cada roteador. Então, para o Spoke 2, a interface de ligação é 30.1.2. Então, vamos ajustar aqui para 30.2.1. A rota para o IP do túnel. E vamos ajustar o IP de interface. Feito isso, basta aplicar a configuração. E o problema na interface. Vamos ver a origem deste problema. Show. Bom, o problema nesse caso é a rota que está mal configurada. Então vamos reconfigurar esta rota. E vamos adicionar a rota correta. Agora, com o roteamento corretamente estabelecido para o IP do túnel, o túnel se levanta. Okay? Levantou e iniciou a adjacência. Então, se a gente deixou o IP OSPF name, está fechado com o túnel. Deixou o IP OSPF read, as interfaces. Nesse ponto é importante ressaltar que todas as rotas apresentadas estão indo com destino para o IP do túnel, que é a grande vantagem. Essa aqui é local, então indo para o IP do túnel, que é a grande vantagem do interface do tipo ponto multiponto. Ela prepara esse roteamento automaticamente para você. A configuração agora do último spoke. Novamente, copiar e colar. E subiu. Então, show IP OSPF read. O IP do 2 e perceba que o IP do roteador 2 está apresentando diretamente como próximo salto o IP do hub. Então, se a gente mandar um ping para lá agora, ele fecha. Como pode ser demonstrado? A configuração ela é extremamente simples, em que basta a configuração de uma interface túnel no hub e depois
basta sair copiando e colando a mesma configuração em todos os hubs, em todos os spokes, fazendo ajuste apenas para o IP de interface. E assim pode-se configurar 10, 15, 20 spokes sem muita configuração incluída no hub. Bom, para a gente verificar agora. E aqui está o mapeamento de cada um dos spokes dentro do hub. E em cada spoke terá apenas um mapeamento para o hub. E assim se encerra a configuração da fase 1.